Caros amigos, para iniciarmos nosso estudo hoje, imaginemos que estamos dentro de um recinto fechado, frio, sem luz alguma, então totalmente no escuro. Dá para sentir o quanto ruim é essa situação em que nos encontramos nesse ambiente, pois não enxergamos nada e que sensações penosas ele nos causa. Incertezas, insegurança, certamente desejaremos que esse quadro se desfaça. Porque é da natureza humana procurar alívio para suas dores, consolo para suas aflições. Isso é da nossa natureza. E é legítimo que assim façamos. E dentro desse recinto em que nos encontramos, tudo escuro, de repente, uma luz se acende nesse ambiente, afastando a escuridão, trazendo alívio, proporcionando consolo e principalmente nos mostrando novos rumos, novos caminhos, porque agora, com a luz, nós enxergamos para onde podemos ir, para onde podemos rumar. E essa luz tem nome: Jesus, o Cristo, ou seja, o ungido, o Messias que já havia sido anunciado. Jesus justamente trouxe luz para afastar a escuridão em que nós nos encontrávamos, que a humanidade se encontrava. Ele nos trouxe luz. No capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que estudamos nas semanas anteriores, Kardec nos falou dos sofrimentos, conforme vimos nos estudos. Agora, no capítulo 6º do Evangelho, ele trata das consolações, do alívio para os nossos sofrimentos. Veja que ordem interessante que Kardec faz, muito didática, né, dos capítulos, do encadeamento dos capítulos do Evangelho. Primeiro, ele nos mostra os sofrimentos a que estamos sujeitos, mas em seguida ele nos mostra a consolação. Como que nós podemos, ou de que meio, ou por onde podemos buscar consolação, para alívio para os nossos sofrimentos. E ele nos apresenta justamente o Cristo Consolador, destacando os versículos 28 a 30 do capítulo 11º do Evangelho de Mateus, que registrou a seguinte fala do Mestre Jesus: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Interpretando essa passagem, Kardec ensina que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Fazer um parênteses aqui e destacar justamente perda de seres amados. Obviamente, todos sabem por que estamos destacando justamente esse tipo de sofrimento, porque é o que toda a humanidade está passando exatamente neste momento, nesta época, em razão
da pandemia. Então veja o quanto é importante esse Consolador, o Cristo, com os seus ensinamentos para este momento da humanidade. E Kardec alerta: sobre aquele que, ao contrário, nada espera desta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. A respeito justamente dessa citação que Kardec também destaca, né, da dificuldade para aquele que nada espera após esta vida, ou que duvida justamente de Deus, da imortalidade da alma, da continuidade, então, da vida, da justiça de Deus. Esta semana ainda passei por uma situação, uma experiência que achei bastante curiosa, apesar que a gente sabe que nada é por acaso, né? Por questões profissionais, estivemos numa outra cidade e após as tratativas do trabalho, tomando ali um cafezinho com o empresário que nos recebera, surgiu a questão da perda de um filho há pouco tempo atrás. E justamente ele nos confidenciava da dificuldade que a família está passando, principalmente a mãe, porque ainda está com muita dificuldade para aceitar a ocorrência, aceitar o fato de que aquele espírito que estava ali encarnado no papel de filho foi chamado de retorno à pátria espiritual. E que isso a estava atormentando bastante. Então conversamos bastante com a pessoa, fizemos um encaminhamento também dos nomes para o atendimento que a Agrício tem feito. E graças a Deus, pelo que nos foi relatado, houve atendimento. Mas o que eu quero destacar aqui é justamente isso: aquele que duvida, aquele que não acredita, nesta situação, neste momento, nesta época aqui da humanidade, em razão da pandemia que está ceifando tantas vidas, está sofrendo demais. E um sofrimento que poderia não existir, não há necessidade desse sofrimento, né? Veja que Jesus se oferece para nos consolar, né? Para nos aliviar das nossas dores. Mas ele faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então vamos destacar aqui as palavras-chave, né, nesse ponto da lição, quando ele fala do fardo, né? Nós sabemos que fardo é uma carga, um peso, é aquilo que moralmente custa a suportar ou que impõe responsabilidades. Jugo é o domínio moral, a autoridade. E amor, que nós já sabemos, né? Aquele desejo do bem do semelhante, é um sentimento, né? E caridade é a busca efetiva do bem do semelhante, aí já é ação, né?
Então, por isso a espiritualidade diz assim: caridade é o amor em ação. Porque não basta nós apenas termos o sentimento. Se nós desejamos o bem do nosso semelhante, nós precisamos nos colocar em ação para fazer com que aquele bem se efetive, né? Se traduza em alguma coisa efetiva para aquela criatura destinatária do nosso sentimento do amor. Cristo disse: tomai sobre vós o meu jugo, mas fiquem tranquilos, pois esse jugo é suave e é leve o fardo que decorre dele. Essas palavras de Jesus, nós poderíamos dizer assim, significam: para aliviar o sofrimento que estejam carregando, basta que reconheçam a minha autoridade moral, aceitem meus ensinamentos e se comportem conforme eu ensinei e exemplifiquei, por atos de amor e caridade. Adotem-me como mestre e guia e sigam o caminho que lhes indiquei. Fazendo isso, certamente terão menos sofrimentos, terão o alívio para a alma. O convite de Jesus, na realidade, é isso, né? Que nós realmente identifiquemos Jesus como nosso mestre e guia, que aceitemos os seus ensinamentos e principalmente os seus exemplos e que assim hajamos. Daí, com certeza, sofreremos menos. Não é que nunca mais teremos nenhum sofrimento. Por quê? Dado o nosso grau evolutivo, né, de ainda carregarmos muitas imperfeições, estamos sujeitos a muitos erros, mas sofreremos menos com toda certeza. E vejam que Jesus promete repouso para a alma e não para o corpo ou para as coisas materiais. Porque o corpo é perecível, é finito, mas o espírito é imortal. Além disso, nós sabemos que o corpo reflete o que vai na alma. Se a alma estiver equilibrada, o corpo também estará como regra. Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, na lição Nas Pegadas de Jesus, ensina que a religião de Jesus é a eterna religião da luz e da verdade. Ela não se limita à prática de simples virtudes, abrange os amplos horizontes da vida espiritual. A religião de Jesus não é a religião da cruz, mas a da luz. Não é a religião da morte, mas a da vida. Não é a religião do desespero, mas a da esperança. Não é a religião da vingança, mas a da caridade. Não é a religião dos sofrimentos, mas a da felicidade. A grande missão de Jesus foi abater todas as cruzes que o mundo tinha levantado. Foi arrasar os calvários. E foi o portador do bálsamo para todas as feridas, do consolo para todas as aflições, da luz para todas as trevas. Após falar do Cristo Consolador, Kardec nos apresenta um outro Consolador, o Consolador prometido por Jesus, na seguinte passagem que está em João, no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Então Jesus afirmou assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê
e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Jesus promete, então, um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, sem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há alguém de sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração, que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o final do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. No capítulo 17 do livro A Gênese, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, Kardec faz reflexões importantes a respeito
do Consolador prometido por Jesus. Diz ele: essa predição, não há contestar, é das mais importantes do ponto de vista religioso, porquanto comprova, sem a possibilidade do menor equívoco, que Jesus não disse tudo o que tinha a dizer, pela razão de que não o teriam compreendido, nem mesmo seus apóstolos, visto que a eles é que o Mestre se dirigia. Ora, desde que ele não disse tudo a seus apóstolos, os sucessores destes não terão podido saber mais do que eles com relação ao que foi dito. Ter-se-ão possivelmente enganado quanto ao sentido das palavras do Senhor, ou dado interpretação falsa aos seus pensamentos, muitas vezes velados sob a forma parabólica. As religiões que se fundaram no Evangelho não podem dizer-se possuidoras de toda a verdade, porquanto ele, Jesus, reservou para si a completação ulterior de seus ensinamentos. Sob o nome de Consolador e de Espírito de Verdade, Jesus anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas e de lembrar o que ele dissera. Logo, não estava completo o seu ensino. E, ao demais, prevê não só que ficaria esquecido, como também que seria desvirtuado o que por ele fora dito, visto que o Espírito de verdade viria tudo lembrar e restabelecer todas as coisas, isto é, pô-las de acordo com o verdadeiro pensamento de seus ensinos. Quando terá de vir esse novo revelador? Pergunta Kardec, e já responde. É evidente que, se na época em que Jesus falava, os homens não se achavam em estado de compreender as coisas que lhe restavam a dizer, não seria em alguns anos apenas que poderiam adquirir as luzes necessárias a entendê-las. Para a inteligência de certas partes do Evangelho, excluídos os preceitos morais, faziam-se mister conhecimentos que só o progresso das ciências facultaria e que tinham de ser obra do tempo e de muitas gerações. Se, portanto, o novo Messias tivesse vindo pouco tempo depois do Cristo, houvera encontrado o terreno ainda nas mesmas condições e não teria feito mais do que o mesmo Cristo. Ora, desde aquela época até os nossos dias, isso Kardec dizendo, nenhuma grande revelação se produziu que haja completado o Evangelho e elucidado suas partes obscuras, indício seguro de que o enviado ainda não aparecera. E qual deve ser esse enviado? Dizendo, pedirei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, Jesus claramente indica que esse Consolador não seria ele, pois do contrário teria dito, voltarei a completar o que vos tenho ensinado. Não só tal não disse, como acrescentou, a fim de que fique eternamente convosco, e ele estará em vós. Abrindo um parênteses aqui, essa afirmativa de Cristo é muito interessante, muito significativa, né? Porque quando ele fala do Consolador prometido que viria, e diz que ele ficaria eternamente conosco e estaria em nós, a princípio, assim, a gente fica se perguntando, mas como ele vai ficar para sempre conosco, eternamente? E como ele vai estar em nós?
E Kardec então elucida: esta proposição não poderia referir-se a uma individualidade encarnada, visto que não poderia ficar eternamente conosco, nem, ainda menos, estar em nós. Compreendemo-la, porém, muito bem com referência a uma doutrina, a qual, com efeito, quando a tenhamos assimilado, poderá estar eternamente em nós. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de verdade. É interessante justamente essa reflexão de Kardec e essa conclusão. Para ficar eternamente conosco não pode ser uma criatura encarnada. E para ficar em nós também não, muito menos ser uma criatura. Ao passo que uma doutrina, essa sim, quando a gente toma contato com ela, compreende, aceita e assimila, isso fica no nosso íntimo, fica no nosso conhecimento para sempre, né? O Espiritismo realiza todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se seu criador. É fruto do ensino coletivo dos espíritos, ensino a que preside o Espírito de verdade. Nada suprime do Evangelho de Jesus, antes o completa e elucida. Com o auxílio das novas leis que revela, conjugadas essas leis às que a ciência já descobrira, faz-se compreenda o que era ininteligível e se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. Teve precursores e profetas que lhe pressentiram a vinda. Pela sua força moralizadora, ele prepara o reinado do bem na terra. A doutrina de Moisés, incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. A de Jesus, mais completa, se espalhou por toda a terra mediante o cristianismo, mas não converteu a todos. O Espiritismo, ainda mais completo, com raízes em todas as crenças, converterá a humanidade. Dizendo a seus apóstolos: outro virá mais tarde, que vos ensinará o que agora não posso ensinar, proclamava Jesus a necessidade da reencarnação. Olhem que interessante essa observação de Kardec, né? Assim, muito preciso. Se eu não tenho condições agora de compreender, então meu mestre não pode dizer tudo, quando que ele vai dizer para mim? Então eu só poderei aprender isso em reencarnação futura, né? Como poderiam aqueles homens aproveitar do ensino mais completo que ulteriormente seria ministrado? Como estariam aptos a compreendê-lo se não tivessem de viver novamente? Jesus houvera proferido uma coisa inconsequente se, de acordo com a doutrina vulgar, os homens futuros houvessem de ser novos, almas saídas do nada por ocasião do nascimento. Admita-se, ao contrário, que os apóstolos e os homens do tempo deles tenham vivido depois, que ainda hoje revivem, e plenamente justificada estará a promessa de Jesus. Tendo-se desenvolvido ao contato do progresso social, a inteligência deles pode presentemente comportar
o que então não podia naquela época. Sem a reencarnação, a promessa de Jesus teria sido ilusória. No capítulo 26 do livro Emmanuel, falando de Os Tempos do Consolador, seu autor espiritual, Emmanuel, afirma: a doutrina dos espíritos, pois, veio desvendar ao homem o panorama da sua evolução e esclarecê-lo no problema das suas responsabilidades. Porque a vida não é privilégio da terra obscura, mas a manifestação do Criador em todos os recantos do universo. Fazendo um parênteses aqui, quando Emmanuel nos diz aqui, né, que a doutrina dos espíritos, o espiritismo, né, veio desvendar ao homem o panorama da sua evolução, esclarecê-lo no problema das suas responsabilidades. É o que a gente vê com a doutrina espírita. No espiritismo, nós não temos proibição de nada. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode usar isto ou aquilo. A doutrina espírita nos mostra a nossa responsabilidade decorrente dos nossos atos. E nos mostrando também que destino é justamente a somatória das consequências dos nossos atos. Nós somos responsáveis pela construção do nosso destino. Né? Então, nada de proibição, mas de responsabilidade de cada um. Nós viveremos eternamente através do infinito e o conhecimento da imortalidade expõe os nossos deveres de solidariedade para com todos os seres em nosso caminho. Por esta razão, a doutrina espírita é uma síntese gloriosa da fraternidade e do amor. O seu grande objeto é esclarecer a inteligência humana. Oxalá possam os homens compreender a excelsitude do ensinamento dos Espíritos e aproveitar o fruto bendito das suas experiências. Com o entendimento esclarecido, interpretarão com fidelidade o amai-vos uns aos outros em sua profunda significação. Os instrutores dos planos espirituais em que nos achamos regozijam-se com todos os triunfos da vossa ciência, porque toda conquista importa em grande e abençoado esforço, e pelo trabalho perseverante, o homem conhecerá todas as leis que lhe presidem ao destino. Então, justamente a doutrina espírita, sendo uma doutrina cristalina, esclarecedora, ela nos mostra a nossa responsabilidade perante a vida. E não só a vida aqui de encarnados, mas a vida infinita, porque somos imortais. Não é? Então, aquilo que Kardec diz, justamente, ela vem nos mostrar de onde viemos, para onde vamos, por que estamos na Terra. Só que precisamos saber aproveitar, bem aproveitar essas oportunidades para construirmos o nosso crescimento, o nosso progresso espiritual. Isso é muito importante, porque Deus dá a cada um segundo as suas obras, conforme Jesus. Então, cuidemos justamente de bem aproveitar cada oportunidade de progresso. Na parte das instruções dos Espíritos, desse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, há 4 mensagens, todas de autoria de o Espírito de Verdade. A primeira tem uma particularidade que eu acho, assim, extremamente significativa.
Ela inicia dizendo: venho, como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Lendo essa parte inicial da mensagem, a impressão que fica é que estamos justamente ouvindo Jesus falar. Não é? Essa mensagem, ela consta no item 9 do capítulo 31 do Livro dos Médiuns. Lembrando que o Livro dos Médiuns foi editado antes do Evangelho. Não é? E lá no Livro dos Médiuns, essa mensagem tem uma nota de Kardec em que o mestre Lyonês nos diz assim: esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, está assinada por um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade, e porque, muito frequentemente, dele se abusou nas comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Eu acho interessante, assim, muito significativo, justamente esse detalhe, né, dessas mensagens, principalmente essa, porque a gente fica, assim, realmente no íntimo, no coração, com aquela convicção, justamente, de quem seja, né, o Espírito de verdade que presidiu justamente o advento do Espiritismo. E essa mensagem, né, que dissemos, essa primeira mensagem que está lá das instruções dos Espíritos, nesse capítulo 6, ela termina com uma conclamação bem conhecida nos meios espíritas. Ela termina dizendo assim, conclamando assim: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E em seguida esclarece: todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E aí lembramos que essa afirmativa confirma aquela expressão cunhada pela espiritualidade que nos diz que o espiritismo é o cristianismo redivivo, ou seja, renascido na sua autenticidade. Então, com todas essas lições, com tudo aquilo que Jesus, como o Consolador, como com o Espiritismo, como o Consolador prometido pelo Mestre, renasçamos todos nós com Jesus à luz do Espiritismo. Esse é o convite que a lição nos traz, que as mensagens de Jesus nos trazem e que o Espiritismo reafirma para nós. Renasçamos com Jesus à luz do Espiritismo. É um convite que fazemos a todos nós.